boa tarde. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela é atriz, ela é bailarina, coreógrafa, pensadora do teatro dança no Brasil, da intersecção que existe entre essas duas linguagens, que na realidade faz uma intersecção que é o que elas são de fato nas suas naturezas, uma coisa só, o teatro e a dança. Ela é uma professora, uma pedagoga, uma pensadora do movimento poético e de alguma maneira da palavra dançada, se nós pudermos chamar assim. Ela é ninguém menos que Mariana Muniz, de Caruaru para All World, passando por Rio de Janeiro, São Paulo e para os palcos do mundo todo. Tenho a honra, o privilégio de entrevistar essa grande atriz, essa grande referência nos palcos da dança do Brasil. E a honra. Então, Mariana acabou de aderir e vou aguardar o pedido dela para a gente poder começar o nosso papo de hoje. Estou aguardando há um tempão. Tá entrando. Pronto. Aí estava tentando arrumar o meu cabelo assim, com mais recheio na parte de cima, mas tá tudo bem. Estou me Tá sentindo bem tudo, agora com esse visual. tá tudo ótimo, não tá tudo Bom, bem? Eu acho ótimo isso. Dá um toque oriental, como você falou, né? exato. E na perspectiva de fazer a leitura da sua peça, que é a história de uma russa maravilhosa, Um então estou lenço no cai mood, sempre estou muito no bem, né? espírito, É estou verdade. no Eu espírito. andava, eu andava por São Petersburgo, por Moscou, e o que a gente vê de igrejas ortodoxas, né, e as mulheres entrando com as cabeças cobertas, é uma Cobertas. coisa impressionante. Mari, vou começar fazendo uma ponderação, que não é nem sequer uma pergunta. Eu tenho, Tá. nas pesquisas que eu tenho feito sobre a sua carreira e nas nossas conversas, enfim, eu percebo que você tem uma trajetória artística recheada de pessoas muito importantes que exerceram papéis específicos, chave, fundamentais, que foram de alguma maneira te guiando, né? E a começar, bom, pela sua própria irmã, que um dia, quando vocês eram pequenas, falou que quero dançar e você teve um insight. E você diz, eu também! Exatamente isso, porque eu senti uma coisa diferente ali naquele eu também. Foi muito Exatamente. especial. Parecia um toque do destino ali. Pois é, a sensação que eu tenho é a de que você teve muitos mentores guiando essa jornada do herói e que isso, de uma certa maneira, é uma grande sorte, mas por outro lado também revela uma imensa abertura sua para acolher essa diversidade, né? Como uma feira livre, onde cabe de tudo. E é impossível não pensar que você é a verdadeira feira de Caruaru. Que ótima essa consideração. É muito poético. Mas Você é onde cabe todos esses artigos de luxo da alma humana na feira de Caruaru. Você é a feira de Caruaru, eu descobri isso hoje. Tiago, muito inspirado você. Quando eu fui a Caruaru pela primeira vez, porque eu saí de lá com um ano, me impressionou muito que a cidade, naquela época que eu fui, né, eu tinha uns 21 anos quando eu fui lá, retornei, me impressionou que a cidade fosse a feira. Não tinha um pedaço, um canto da cidade onde não tivessem produtos dos mais variados. E uma coisa linda era que entre uma casa e outra sempre tinha, ou quase sempre, tinha um vão por onde eu vi o horizonte. E isso me tocou profundamente,
porque ao mesmo tempo que era abarrotado, tinham frestas por onde você via o horizonte, o céu, o cerrado. É muito bonito. Era muito bonito, porque eu voltei há pouco tempo e tomei um choque com a urbanização da cidade, com o que aconteceu com o tempo, com o excesso de motos, de motocicletas, o excesso de tráfego, né? O trânsito desesperado, as pessoas indo atropeladamente, não sei para onde, porque era uma azáfama que você dizia assim, meu, para onde eles estão indo? Por que eles correm tanto? Então, ficou essa imagem, para mim, atual de Caruaru. Mas acho linda a sua comparação com a minha trajetória e a minha cidade de origem. Acho bem bonito isso, porque tem uma questão aí de uma curiosidade interior, ou uma inquietação interior em mim, que faz com que eu vá em muitas direções. E isso, às vezes, eu fico me questionando, Mariana, você vai dar conta de fazer tanta coisa, né? Tanto é que nessa quarentena, às vezes, eu me sinto levemente estressada, sabe? Porque, além das atividades, digamos, profissionais, e eu agradeço muito que elas existam até hoje, porque com 62 anos no nosso país, você continuar ativo, você continuar acreditando que é possível uma comunicação de qualidade através da arte, é uma coisa, é uma façanha, digamos, porque você não tem apoio verdadeiro assim de nenhum lugar, ou a não ser dos colegas, que é gigante. É por isso que a gente está aqui hoje, Claro. porque tem muito pensamento na direção da continuação dessa resistência da arte nesse momento dramático do nosso país, né? Eu tenho a sorte de ter uma pessoa com quem eu vivo, que é o Cláudio Gimenez, que me acompanha há 21 anos e que é um suporte, um apoio, é um companheiro incrível e que me faz sentir que vale a pena continuar vivendo, fazendo arte, né? O Cláudio, já antecipando um pouco essa conversa, Mandou um monte de coraçõezinhos. é, o- é, é- antecipando essa conversa, a gente vai falar do Cláudio ainda, mas pegando a esteira das metáforas poéticas, o Cláudio é um negócio da China. Explique para quem não sabe. Explico, porque a minha primeira viagem e única para a China só aconteceu porque eu estava junto com ele. Porque se não fosse ele, eu não teria ido para a China, literalmente. Então, Eu realmente, sabia. é um negócio da China. A gente vai voltar, a gente vai voltar para ele, mas eu queria saber um pouquinho desse seu início. Você mesmo acabou de dizer que saiu de Caruaru muito cedo. Foi para onde? Para o Recife? Para o Recife, exatamente. Para Antes da. Madalena. Primeiro, Boa Viagem, desculpe, eu tinha um problema nos pés, eu fui para Boa Viagem para cuidar, porque meus pais se preocuparam muito, porque eu tinha os pés caídos para dentro, que é o pé pronado, né? Que é o nome, é posição prona, né? Uhum. Em oposição à supina, que é para cima, né? Que vem de suplicar, por isso que eu estou chamando a atenção para isso. Meu Sim. pé era ao contrário. E aí eles se preocuparam e falaram: precisamos ver essa questão. E o médico ortopedista falou que eu tinha que morar perto da praia, do mar, para andar na areia do mar, entendeu? Para me ajustar, para os pés ficarem melhores. Eu usei bota e tal e tudo, inclusive. Então, eu não fui para Madalena logo de cara, eu fui para Boa Viagem. Felizmente, a minha família tinha uma condição razoável, porque meu pai, na época, era funcionário do Banco do Brasil, então nós conseguimos fazer essa mudança de Caruaru para Recife e ir para
perto da praia, né? E em função já dessa necessidade física sua, né? Exatamente. O corpo foi um fator de mudança Desde o início, né? desde o início, Um exatamente. fator de mudança, literalmente, ao longo do resto da sua vida, né? É, Porque as mudanças, não só ligadas a questões é, de problemas físicos, mas positivamente, né? O corpo sempre sendo a base dos seus grandes saltos interiores, os seus processos artísticos, até chegar na palavra, na dança-teatro, que na isso. verdade o palco é uma coisa só, né? E você é essa artista completa que conjuga, né, o pensamento, a palavra, a ciência, a dança. É a feira de Caruaru mesmo, cabe tudo aí dentro. É impressionante. Fazemos um trabalho, umas tentativas, experimentos nessa direção de uma conexão fina, sutil e de qualidade entre o que vai no pensamento, o que passa no coração e o que na fisicalidade pede passagem. Então, você me fez lembrar que de Caruaru para Recife, minha família mudou-se porque eu tinha um problema respiratório, ou seja, meu pulmão tinha problemas com o clima. Descobriram, porque eu não parava de chorar, né? E Interessante é muito isso. louco isso, né? Não, e Freud explica tudo, né? Depois, uma relação com o corpo desde o início, o corpo como base para as transformações, isso é lindo. Ah, que ótimo, que ótimo. Essa visão é nova para mim. Tá vendo como é bom conversar, porque a gente vai descobrindo faces novas da É, nossa trajetória, inclusive nós dois, né, na nossa trajetória juntos também. é verdade. Essa questão do pulmão me levou lá para Recife, em Recife a questão do pé me levou para o mar, né? E quando eu saí de Recife, foi porque uma pessoa do Rio de Janeiro, na época eu estava fazendo aulas de dança, porque a minha irmã falou, vou fazer dança, eu disse, vou, eu também quero, e aí acabei indo fazer. E No ela, Recife, no Recife, com a Flávia Barros, que é uma pessoa, uma mestra na minha vida, depois a Gerry Maretsky, que, que me levou, me fez ir para o Rio de Janeiro e me preparou para a escola do Municipal do Rio, né? que aliás fez isso com você, pelo que eu pude apurar, de uma maneira muito especial, né? Com aulas particulares e com um Ela empenho ofereceu aulas muito particulares. específico, que revelava já uma confiança e um olhar sobre você, sobre o que você seria no futuro, né? Parece que ela já estava vendo tudo. Ela era uma pessoa bem especial mesmo. Depois do trabalho com o movimento em dança, ela era uma professora de dança clássica, excelente. Ela era muito enturmada com os músicos e pessoas de teatro, e já aí ela me apresentou ao Rosenblitz, que era amigo dela, e a gente começou a fazer experiências, aí quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, porque a bateria baixa é rápido, né? Ela queria que eu saísse de lá e fosse para os Estados Unidos, entendeu? Mas aí, a minha Ah, família e eu, juntos, achamos que não era o caso. Sabe quando você se sente inseguro? Eu me senti insegura. E aí nós não fomos. Eu não fui. Quer dizer, nós não, porque minha família não iria, né? Sair dos seria você trabalhos. sem eles, né? O que também era um agravante da insegurança, né? Aí, bom, enfim, não fomos para lá. Mas ela foi uma pessoa que me ajudou a entrar no balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quer dizer, a sua trajetória foi de ouvir a sua irmã para fazer o balé no Recife, e depois do Recife para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro,
Que foi o contexto em que você conheceu Lourdes Bastos, Klaus Viana, é isso? Me corrija se eu estiver Nossa, errado. como você está sabendo! Incrível. Não, então, depois que eu me formei na escola, ou durante o final da minha trajetória, eu conheci o Klaus e a Angel. Primeiro Klaus, depois Angel. E o Klaus, quando eu comecei a fazer aula para ele, com ele, porque depois eu dei aula lá também, ele falava assim para mim, e isso eu nunca esqueci. Mariana, numa aula de dança clássica, ele era excelente professor de clássico também. Ele falou assim: você só falta falar. E na época, ele quis dizer isso assim, que eu estava fazendo um movimento que aonde dali eu só podia ir para a fala. Eu não sei por que ele teve essa impressão. O Klaus era muito intuitivo e muito potente nas percepções dele. Tanto é que eu só vim para São Paulo por causa dele, né? Ele, logo que veio para o Balé da Cidade aqui, ele ligou para mim e falou: você tem que vir para cá, né? Então, ele já tinha antenado, de alguma maneira, que um caminho para mim seria o trabalho com a voz, o trabalho com a fala, né? Tanto é que isso nunca me saiu da cabeça, porque depois eu fui para um grupo chamado Coringa, antes de vir para São Paulo, onde a louca da Graciela Figueroa, que era a diretora, uma uruguaia incrível, ela juntava atores e bailarinos. E aí eu tive as minhas primeiras, posso dizer, as minhas primeiras aulas de Sim. teatro, tá? Porque do nada nada virá, a gente tem que aprender as coisas, né? Ou tem gente que é muito intuitivo só, nem precisa aprender, mas não foi meu caso. Foi muita intuição, mas precisou de trabalho, e precisa de trabalho. Eu acho que é Até imprescindível, hoje eu aliás, trabalho. quanto maior a intuição, eu acho que maior tem que ser o trabalho, porque a intuição é um bicho indomado. Você tem que também saber conduzir a coisa, né? Senão fica. Adorei essa ideia do bicho entomado lá. É uma, é Você tem que uma fazer. égua coiceando, né? A intuição. Sim, sim, você tem que direcionar, você tem que É. estudar mesmo, né? Para ter propriedade naquilo que você tá fazendo, ou que você está se propondo a investigar, né? Então, esse Exato. Até porque a lugar de intuição às vezes vem sem os porquês, sem as razões, sem as racionalizações. Embora a gente que trabalha com arte não queira racionalizar tudo sempre, mas é importante a gente saber o porquê de determinadas coisas, para não ficar gratuito, né? eu sou virginiana, os porquês aparecem. Ah, Nas horas mais inusitadas, eu falo: não, não precisa disso agora, calma a sua cabeça e vai, segue, porque os porquês eles me movem muito. O sentido, né? Por que estou fazendo isso agora? O que está me movendo? Isso é importante, fundamental para mim. Isso então não é o quê? esse insight que você teve da palavra como movimento e do movimento também como forma de poesia, da dança como uma forma de poesia, isso foi um insight que veio do Klaus ou você já tinha intuído isso de alguma outra maneira antes? Como é que é esse processo de Então, chegar nessa hibridação? eu também me pergunto isso, porque às vezes eu fico me dando uma resposta que é a seguinte, que talvez essa minha vontade de conexão palavra e movimento talvez venha da minha infância, porque Uhum, nos pastoris a gente cantava, eu gosto de cantar também, a gente cantava, a gente falava e a gente dançava, era tudo junto, né? sim. Então, talvez venha daí, de um exercitar espontâneo a partir das festas, que no Nordeste são muito fortes, elas têm uma potência que aqui no Sul não tem, É né? verdade. E a coisa do O velho de pastoril pastoril, é muito o forte, Bumba né? Meu Boi, o pastoril, para mim, inclusive quando eu fiz, em 2016, junto com uma equipe grande, mas com direção da Maria Thaís, o Fardos, a Maria Thaís, o primeiro movimento foi resgatar esse lugar da minha origem, de conexão da palavra com o movimento e com a música, né? Então, às vezes, eu fico me explicando que
esse meu desejo de investigação dessas conexões, elas venham daí, venham de uma infância que foi permeada por festas numa escola católica ou em escolas católicas, porque eu estudei muito em escola de freiras e depois de padre. São Vicente de Paula foi a minha última escola antes de eu fazer vestibular e experimentar tanto a relação com a educação física, que me disseram na época que era um canal, como com letras, porque eu entrei na educação física e era tanto movimento que eu me senti dividida. Eu queria ler, eu queria estudar dar asas à minha imaginação, e com a educação física eu não senti que eu tinha esse Liberdade. lugar, que existia esse lugar para mim. Que era Entendeu? só fisicalidade, mas sem a conexão do Com a espiritual, imaginação. da fabulação e de toda Isso. essa questão do espírito. Né? Exatamente. Aí eu fui para o lado oposto, eu fui para letras. Sim. E aí eu fiz 2 anos de letras na Universidade Federal, e daí eu tinha que ler tanto, porque era de uma exigência, eu queria fazer bem. Eu fiz português e inglês. E aí chegou um momento que eu falei para minha mãe, assim, eu não estava mais em casa, mas eu falei para ela, e ela ficou decepcionadíssima. Eu falei: mamãe, eu não vou dar conta de terminar essa faculdade com qualidade, porque eu não consigo ler tanto, porque eu estava terminando o Municipal do Rio, eu também tinha Era muita atividade. concomitante. Era tudo junto, né? Eu tinha 17 anos. Meu Deus. E daí eu parei 2 anos de estudos formais, acadêmicos, até que eu fui fazer uma faculdade, porque meu pai insistiu, mesmo estando praticamente fora de casa, que eu tinha que ter um diploma acadêmico. E aí eu acabei fazendo uma coisa que não tem muito a ver comigo, eu acredito, que é administração de empresas. Eu não tenho uma empresa, não administro uma empresa, a não ser a minha casa, junto com o Cláudio. Então, eu não sei, eu tive que ler muito sobre economia, estatística, estudei estatística. Enfim, eu aprendi algumas coisas que eu usei depois, quando eu fiz os meus primeiros editais, verdade seja dita, que eu tinha noção de orçamento, Claro. sabia. Eu aprendi alguma coisa lá e que me ajudou na minha vida E artística a também. sua participação na lei de fomento da dança, teve algum envolvimento burocrático em que isso também tenha colaborado de alguma maneira, ou aí já não mais? Não, aí total, porque o meu primeiro projeto fui eu que fiz com tudo. Eu que fiquei responsável pela produção, entendeu? E daí, não, teve tudo a ver. Às vezes eu fico achando que não, que a gente estuda coisas e que elas não servem a nada, e é mentira, isso é mentira. Porque quando você menos espera, um conhecimento que você adquiriu volta, e que você achou que não tinha nada a ver, ele aparece. Inclusive porque isso marca, mesmo que não seja transformado num conhecimento consciente, cartesiano, de aplicabilidade imediata, aquilo forma a sua tipologia de pensamento. Eu percebo que você é das poucas artistas no Brasil que ocupam esse local muito privilegiado de conseguir transitar com muita fluidez, você e Mara Reis, algumas figuras assim que para mim são centrais porque justamente conseguem fazer o trânsito fluido entre a intuição, a liberdade, a criação, o corpo, o espírito, mas com uma organização de pensamento quase acadêmica, metodológica. Quer dizer, Imara tem uma outra tipologia, não vou comparar você com a Imara. Foi pelo lado acadêmico bastante, né? A tese de mestrado da Imara nas letras era sobre o Velho do Pastoril. Olha que incrível, precisamos falar sobre isso. Uhum. Ela nunca defendeu, não chegou a defender, mas chegou a escrever a tese. Então ela sempre transitando, embora a tipologia de pensamento dela não seja nada cartesiana, mas tem uma lógica, né? Não é caótico, tem uma lógica. E é muito bonito, recentemente eu entrevistei a Beth Dorgan, ela também é professora,
tem uma organização no teu pensamento que é poesia pura. A maneira como você se expressa é poesia. Não é só a maneira como você atua e dança. Você na vida tem essa dimensão. E Ah, que isso eu acho ótimo. vem Eu, desse pensamento formado por tantos universos aparentemente distintos, né? você me lembrou que eu, durante 11 anos, dei aula na Universidade Anhembi Morumbi, e acho Olha, que lá, o tempo que eu passei lá, eu dei aula na faculdade de dança e dei aula na faculdade de teatro. Eu acho que o tempo que eu passei lá, com toda os métodos a que eu tive acesso para poder, e os estudos todos que eu tive que fazer para me comunicar melhor no meio acadêmico, embora tenha começado o mestrado e parado, eu comecei o mestrado online lá na Embi Morumbi. E acabou que muitos movimentos internos lá me levaram a sair. E eu acho que também o fato de ter tido esse envolvimento com o meio acadêmico talvez tenha me ajudado também a desenvolver uma certa maneira ou uma certa clareza de pensamento, uma maneira. é isso que eu sinto em Talvez você. seja Clareza. isso. É uma Talvez isso, palavra muito importante, essa clareza, a ideia de clareza, não é? eu acho. Porque lá a gente tinha que dar conta de fazer toda a programação do ano letivo, de todas as. E eu fiquei 11 anos, né? Não é pouco tempo, é bastante tempo, né? Fiquei mais de uma década trabalhando lá. Com certeza. Enfim, mas eu também não sinto, na verdade, vou lhe conversar, eu não sinto saudade desse meio acadêmico, né? Não é fácil também o meio Não. acadêmico, pelo que eu experienciei. É muito difícil, aliás. É, porque, inclusive, a questão da universidade, que foi vendida, passou de mão para mão, no começo tinha um ideal educacional maravilhoso e foi mudando, foi ficando mais uma questão financeira, É. econômica, entendeu? Aí eu comecei a não entender a razão de estar lá, quando, de repente, tinha alunos que, porque pagavam, tinham que continuar. E arte não é assim, né? Faculdade Definitivamente. de arte é uma coisa muito subjetiva, que envolve a pessoa como uma existência inteira, com sua história, para fazer um movimento. Então, muito difícil concatenar esse lado da questão educacional com uma meta artística e, ao mesmo tempo, a questão econômica, sabe? Levar em consideração que as pessoas estão pagando e, por isso, elas talvez tenham direito a passar a estarem aptas profissionalmente porque pagam, entende? É complicado isso, bem complicado. Barra Eu sei que pesada. tem umas alunas minhas que já passaram por aqui, a Raquel, que estão escutando. Então, elas sabem o que é isso, sabem o que Deixa é eu, essa eu queria te dificuldade. perguntar, falando em alunas e em mestres, por consequência, queria que você falasse um pouco, a gente já falou um pouco do Klaus, depois a gente pode voltar a ele, eu queria que você falasse um pouco da importância da Ruth Rachou na sua vida. De quem? Da Ruth Rachou. Ah, Ruth Rassu! Nossa, Ruth Rassu. Ruth Rassu é uma das pessoas responsável por eu ter ficado em São Paulo. Senão eu teria voltado para o Rio, ou, sei lá, teve um momento que eu fui para a França também, eu teria ficado lá, mas a Ruth, a Ruth junto com o Klaus são um par assim incrível, ideal, assim, um casal ideal. Além, não desfazendo da Angel, é porque era aqui em São Paulo isso, né? Angel era no Rio. Klaus e Ruth eram aqui em São Paulo, no Balé da Cidade, né? Para quem não sabe, para quem não é do universo da dança e estiver nos acompanhando, queria que você falasse assim, resumidamente, quem foi Klaus e quem foi a Ruth, só para as pessoas se situarem, para terem a dimensão da importância dessas duas figuras. O Klaus o Klaus Viana é considerado o introdutor da expressão corporal no nosso país.
foi a primeira pessoa que foi em busca de uma outra maneira de olhar o corpo na relação com a dança e com o teatro, porque ele também fazia teatro, ele também era ator. Então, ele foi uma pessoa capital aqui no nosso universo da arte, um inovador mesmo, uma pessoa de uma coragem assim e uma competência, juntava as duas coisas, vamos ser bem, porque ele era competente pra caramba, ele sabia muito, ele lia muito, ele experimentava nele mesmo muito antes de passar adiante. E a Ruth Rachou não menos. A Ruth Rachou foi a pessoa que me fez ficar aqui junto com o Klaus, claro. Ele me chamou e ela me enraizou aqui, porque quando eu encontrei com a Ruth, eu percebi uma pessoa com uma abertura para o novo, para a possibilidade de fazer mixagens, melanges, misturas de linguagens que eu não tinha conhecido ainda, além do Klaus e da Graciela, claro. Mas a Ruth, em São Paulo, foi a pessoa que mais me tocou o coração com o trabalho. Quando você chegou em São Paulo, a dança já tinha se iniciado um processo de hibridação com o teatro, ou isso foi acontecer em São Paulo? Não, já tinha se iniciado lá com a Graciela, mas em São Paulo é que a coisa pegou fogo, assim, digamos, a coisa se instaurou mesmo, porque aí eu conheci uma pessoa como o Stephanie Doss, por exemplo, que era um diretor de teatro que juntava a palavra com o movimento de uma forma incrível. Ele era muito ousado, sabe? A gente fez parte, eu fiz parte junto com Ari França, com Antônio Calone, enfim, era um grupo extremamente potente criativamente, e nós fizemos parte do Teatro do Aceno. Tinha uma negra maravilhosa, eu não lembro o nome dela agora, porque ela era tão incrível. Bom, era uma equipe muito bonita. E nós fizemos 2 espetáculos. Foi aí que eu conheci o Antônio Abujanra, porque ele assistiu um desses espetáculos que a gente fez no TBC. E aí ele falou... eu viajei para a França, né? Depois que eu conheci o Stefani. Foi no período em que ele estava chegando da Alemanha, que ele tinha visto a Pina? Exatamente, ele me chamou, ele falou assim: Mariana, você vem para São Paulo. Eu estava em dúvida se eu ficava no Rio ou em São Paulo. O Abu. E ele estava absolutamente influenciado, poroso, assim, em relação à dança e o teatro. Eu tinha visto Pina Bausch, cáspita. Aquilo provocou nele vertigem criativa. Calou fundo. Fora que ele era tio da Clarissa Abujanra. E Clarissa Abujanra também foi uma pessoa que me recebeu aqui em São Paulo. Eu dei aula durante muito tempo no TBD, que era uma criação dela, o Teatro Brasileiro da Dança. E, bom, enfim, foi aí que começou toda essa minha relação com o teatro, porque o teatro junto com a dança. Porque aí a Célia Gouveia assiste, sabe essas coisas que vai encadeando? As coisas vão se encadeando. A gente faz uma coisa, aí alguém vê e fala: que interessante isso, vamos para cá, vamos para lá. E aí eu fui navegando, fui seguindo essas ondas de relações. É o que eu digo, você teve, por um lado, muita sorte, mas por outro, uma intuição muito grande e uma abertura, uma disponibilidade, acho que essa é uma palavra que te descreve muito bem, de receber essas pessoas, de ouvir o que essas pessoas diziam. Clarice é uma mestra, aliás, ela foi a minha primeira entrevistada aqui na minha série de lives. Eu Clarice adoro. É uma mestra. Que grande dama do teatro, da dança, que ser humano, né? Eu gosto muito dela. E o Abu, quer dizer, só mestre, Klaus... Então, como que você não vai ouvir essas pessoas? São pessoas excepcionais. Excepcionais. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Para você fazer a fusão entre uma coisa e outra, é preciso que haja minimamente claro o limite de uma e de outra.
As fronteiras. As fronteiras, senão a gente não mistura duas coisas se não existirem enquanto coisas, né, Sim, unas, sim. São linguagens diferentes. completamente diferentes, ao mesmo tempo muito próximas em muitas coisas. Como é que você compreende essa intersecção? Se você tivesse que definir, como é que você compreende essa intersecção e os limites que existem no teatro-dança? Ai, É possível fazer essa delimitação, por mais subjetiva que ela seja? Quando é que sim, deixa de ser teatro e passa a ser teatro-dança, por exemplo? Ou quando é que deixa de ser dança e passa a ser teatro-dança? Existe a possibilidade dessa resposta ou é uma loucura da minha cabeça? não, eu vou te falar pelo que eu sinto quando eu estou atuando ou quando eu estou criando, que eu acho que é por aí que eu posso fazer alguma consideração a respeito dessa questão das fronteiras entre as linguagens. Eu, por exemplo, eu vou falar de alguma coisa que aconteceu há pouco tempo, tá? Porque aí fica mais próximo de mim, eu acho que eu consigo falar melhor. Eu fiz um experimento num grupo de estudo do TAPA, junto com a com a Clara Carvalho e o Gui Santana, com um poema do Brecht, com uma sequência de movimentos que eu me inspirei na Pina, numa sequência da Pina para o Barba Azul. Tá? É uma série de conexões criativas, mas, enfim, acabei fazendo essa sequência com o poema do Brecht em várias modalidades. Só o movimento com a palavra, pouco movimento e a palavra, e só a palavra. E aí, paralelamente, eu fiz um vídeo falando sobre a minha relação com a quarentena, onde eu era praticamente eu mesma lidando com as dificuldades de estar numa relação tumultuada no começo, agora um pouco mais fácil, com a tecnologia, com a Não internet. é a história do Átila, é? Exatamente. Que é um aluno meu, aliás. Ele é muito bom. Átila? Então, quando eu olhei os dois trabalhos, Ai, ai. ficou muito claro para mim que o trabalho onde eu tenho a sequência da Pina, seja só a sequência de movimento, seja a sequência com a palavra, ali eu estou muito mais um ser genérico, uma mulher genérica, num espaço que poderia ser o da minha casa, como foi, como poderia ser o espaço de um teatro deserto, ou o espaço de um teatro onde tem só uma porta, enfim, onde a minha casa poderia ser o teatro. Enfim, é isso. Aí pensei, nossa, que diferença de quando eu estou sendo quase eu mesma uma pessoa mais acessível, mais rapidamente identificável como alguém comum, do que quando eu fiz a sequência, que para mim era super simples, mas não é uma sequência simples. Eu sei, precisa muito treino para ter aquela fluência, para ter aquela capacidade de encadear movimentos em planos diferentes, com dinâmicas diferentes. Né? Aí eu falei, nossa, como é diferente uma linguagem da outra, e, no entanto, como é próximo também, desde que você adquira as ferramentas e a técnica mesmo e treine para que isso seja possível. Porque, Claro. senão, fica um samba do crioulo doido, assim, você não sabe o que a pessoa está querendo dizer. É. Eu estou dizendo samba do crioulo doido, e eu me lembrei que, muitas vezes, quando eu faço os meus trabalhos de criação em dança-teatro, muita gente acha isso, que é o samba do crioulo doido, porque não consegue entrar, entendeu? Não consegue reconhecer Mas eu ali. acho que isso, a dança, por natureza, é uma linguagem um pouco mais abstrata, de qualquer maneira já seria. Você pensa igual ou não? Eu Não, acho sim, que com certeza. já Você é fez. mais difícil mesmo, né? Sim, sim, porque ah, por mais que a linguagem da dança, o motor para que o movimento aconteça na dança possa ser o aspecto mais interno de sensações ligadas com Claro, órgãos, tecidos, ossos, é muito pessoal. Né? claro. Por mais que você desenvolva uma linguagem que não seja cifrada na dança,
é algo muito pessoal, mas que as pessoas não estão acostumadas a fazer conexão com o seu corpo e descobrir que pode entrar num movimento abstrato e estar comunicando algo concreto. Exatamente. Primeiro, a ter essa consciência, essa autoconsciência corporal. E segundo, a gramática propriamente dita da linguagem dança, que também não são todos que dominam, né? Exatamente. Então, requer uma alfabetização nesse sentido. Agora, quase uma alfabetização que tem que ter, é verdade. Mas eu acho que isso com toda a linguagem artística, né? Uma pessoa que não tem o ouvido alfabetizado minimamente vai ouvir uma ópera e não vai decodificar uma série de camadas, pode sentir emotivamente, mas não vai decodificar algumas camadas que talvez fossem fundamentais para uma compreensão mais plena daquilo. Não sei se compreensão é a palavra ideal, mas enfim. Sei, para uma fruição, talvez, né? Sim, exatamente. Por exemplo, eu recentemente, mentira, já faz muito tempo. Eu fui assistir um espetáculo de dança, não louco, que perde a noção do tempo na quarentena, né? Aliás, muita gente perde essa noção, porque... Não, recentemente, há coisa de 15 anos, eu fui assistir um espetáculo de dança. Eu era assessor de imprensa da Secretaria de Estado da Cultura e eu ajudava particularmente no braço que tomava conta da divulgação da São Paulo Companhia de Dança, lá da Inês Bogea. Assim. E eu ia assistir alguns espetáculos, obviamente. Eu fazia a minha lição de casa. E Claro. um espetáculo me chamou, porque não é a minha linguagem de domínio, me chamou particularmente a atenção que nesse espetáculo, que era dança, não era dança-teatro, era assumidamente dança, todos os bailarinos em cena dançavam, menos um que passava o espetáculo inteiro no canto esquerdo do palco, estático. Pergunta, este homem estava dançando? O estatismo também pode ser compreendido como dança? Sim, com certeza. Se eu ficar parado, e é um trabalho intenso ficar parado. Ah, que pena. Tiago está ficando impressionista. Tiago, impressão. Aquático. Oi. Não, eu estou dizendo aqui, está conseguindo me ouvir? Tô. Tá, né? Então vou continuar. Que para você ficar parado em cena durante muito tempo é muito trabalho, é um intenso trabalho de presença. E esse trabalho de presença aciona internamente muitas danças. Então, a pessoa está dançando, com certeza. E é uma ótima resposta que me leva a pensar no drama estático do Fernando Pessoa, cuja proposta da nomenclatura drama estático já é uma provocação, porque drama vem do grego, que quer dizer ação, e estático é o que não tem movimento, quer dizer, no mínimo paradoxal, um drama ser estático, e, no entanto, é a tipologia de teatro que ele propõe, um teatro em que não há ação, mas não há ação física, não há ação exterior, e não há progressão dramática, mas há profundo pathos, que é movimento interno. Exatamente. Esse movimento interno pode ser considerado dança, porque está uma conexão interna muito grande. É muito exigente esse papel, especialmente fazendo contraponto com muita gente dançando. Fazendo movimentos amplos, largos, né? Movimentos que extrapolam a cinesfera pessoal, a esfera de ação pessoal de cada um, né? Movimentos que vão para o espaço total. Né? Essa amplitude do movimento, contrapondo com o movimento estático, é muito potente e muito difícil de conseguir. Eu assisti um espetáculo de uns chineses que vieram aqui e tinha um, especialmente, que ficava no canto do palco e ele recebia uma chuva de arroz. Era toda uma pesquisa que o coreógrafo fez sobre a colheita e a plantação de arroz na China. E esse cara que recebia essa chuva de arroz tinha um preparo especialista, ficava quase 2 horas recebendo uma chuva de arroz. E era um bailarino excepcional. Saiu alimentadíssimo. Nossa, foi maravilhoso de ver. Porque te provoca muito interiormente.
Exato. Te coloca aonde é o lugar de presença de nada, que é tudo. Só E isso. é o elemento distoante que gera o incômodo, né? Exatamente. É a fração de desarmonia talvez necessária para que aquele todo se humanize. Não sei, estou aqui fazendo Ah, você elucubrações. falou uma palavra maravilhosa, porque assim, no teatro, o que eu sinto, o encontro com o teatro de texto mesmo, em mim, é a possibilidade de me refinar enquanto humanidade, enquanto sujeito que tem um coração que não é só seu, que é coletivo. A dança, ela tem esse poder, toda a arte tem esse poder, né? Mas o teatro parece que é o lugar por excelência do teatro, isso, sabe? De perceber o sujeito como humanidade, não só como coletivo. É um e é todos, sabe? É A o que o dança. próprio Tolstói fala sobre a aldeia ser o mundo inteiro. Quando eu falo sobre a minha aldeia, eu estou falando sobre todas as cidades do mundo. É a essência do humano, né? Então, porque a dança faz isso também, mas ela vai no lugar do silêncio. A dança só puramente dança. Ela vai num lugar de muito silêncio, de onde vem coisas que você fala, meu Deus, isso, de onde surgiu isso? Só que isso não é facilmente dizível. E a palavra é um campo que permite com que você entre em contato com esse lugar do silêncio, aonde a dança te leva. Eu acho que é por aí que eu vou, sabe? E às vezes, eu tô parada, eu falo num trabalho de movimento, e eu falo, nossa, aqui, esse texto cabe tão perfeitamente para dizer de toda essa situação que eu vivi com o movimento, ou para amplificar essa ideia que era de movimento só, para que ela fique mais gorda, ela fique mais inchada de humanidade. Claro. Eu acho que o teatro ele permite isso. Ele me faz trabalhar nesse lugar, sabe? De me refinar enquanto ser humano mais completamente, sabe? E no que você se E não é refina, que a você... dança não me baste, não, entendeu? Entendo, entendo. Mas acho que aí já não é mais uma questão de bastar ou não bastar, mas se a complementaridade é possível, por que não lançar mão dela, né? Dessa riqueza de linguagem, né? Você já participou de tantos espetáculos marcantes para gerações, quer dizer, eu não vi o A Vida é Sonho, por exemplo, que eu adoraria Ah, ter visto, mas eu vi o Fingidor, eu vi Samir Yazbek. Berro, do Yazbek, que eu amei de paixão. Eu tenho aqui o texto. Eu li o berro eu li. Eu vi o berro que você fez com o Caribé, que aliás foi quando nós nos conhecemos. Vi um Tennessee Beckett, Williams. Eduardo Tolentino. exatamente. Vi um Beckett, vi também você fazendo um Chekhov. Acho que era a máquina Chekhov Wisniewski. do Wisniewski, eu conheci o Wisniewski em Lisboa. Ai, meu Deus, que Eu tive, privilégio. Ele veio eu aqui também, mas eu não conhecia, não consegui. Ele veio quando a gente estava fazendo a direção do A Volta para Casa, Ah, com a Regina dirigindo. com a Regina dirigindo. E aí, em Lisboa, ele foi dar uma palestra e era gratuita no meio de um espaço público, nos Armazéns do Chiado, e eu tive a honra de ir lá conversar com ele. Foi uma experiência incrível. Quer dizer, eu no meu inglês macarrônico. Uhum. Esse espetáculo, a Máquina Chekhov, foram a Clara e a Denise Weinberg que dirigiram. Eu amei fazer, foi um desafio muito grande para mim. E com o Fernando Polignano, maravilhoso, querido amigo, A figura. gente quase fez uma peça juntos, né? Nós três. Uhum. Um texto Aquilo, seu que a Imara ia dirigir, né? aquilo ficou na minha cabeça. Deve estar aí rondando ainda, né? Não? Tá rodando, porque eu não desisti de você, você já viu, né? Em breve nós estaremos juntos na sua leitura, com certeza. Um Deus texto quiser. lindo. E aí eu queria te Bom, perguntar,
dentre tantos espetáculos, Nijinsky, que você fez com Naum, com JC Viola, que foram espetáculos marcantes para a carreira de todos vocês envolvidos e para o público, para quem era público de teatro e tudo mais. Sim, Tem sim, sim. algum espetáculo ou alguns espetáculos que tenham sido para você turning points, que tenham sido um marco de transformação, ou simplesmente aqueles pelos quais você tenha mais carinho, algum que tenha marcado mais? Olha, eu acho que, por exemplo, Péricles, Príncipe de Tiro, direção do Ulisses Cruz, para trazer aqui um diretor que eu amo muito e que, com o qual talvez venha a trabalhar mais uma vez nessa vida, foi um momento muito importante. A gente ficou com esse espetáculo em cartaz ali no SESI durante 9 meses. E as pessoas sabiam de cor os nossos textos, e foi uma encenação lindíssima, com Hélio Aschbauer fazendo o cenário, que era Uau. lindo, era lindo. Conhecer o Hélio ali, foi o meu primeiro encontro e único com ele, foi uma coisa excepcional. Sentir a energia criativa do Hélio Aschbauer, trazendo imagens para a gente... Porque é uma coisa de antigamente, parece isso, né? De trazer imagens, de discutir figurino, de discutir como criar, a partir de que impulsos e inputs criar, fazer uma criação cenográfica e uma criação de figurino. O Hélio Aschbauer realmente foi um encontro para mim maravilhoso. E então, com Ulisses eu fiz Corpo de Baile também, do Guimarães Rosa, que foi uma criação que depois até foi para a Alemanha, aí já com a Débora Kolker, que foi minha colega no Coringa, já com a Débora coreografando. O Corpo de Baile é um... desculpa. A primeira montagem era... o trabalho coreográfico era meu e acabei atuando também. Eu fazia o Guimarães. O Ulisses me colocou de Guimarães nos últimos momentos. Durante um ano nós fizemos o trabalho. Tá? Mas o Corpo de Baile era enorme, era um livro enorme que depois foi dividido em outros 3 livros de novelas e tudo mais. Vocês fizeram uma súmula, uma síntese de tudo, é isso? A gente tinha um dramaturgo que ajudou a fazer esse movimento de fazer a dramaturgia, o roteiro nosso. É difícil, ainda mais com Corpo de Baile. Mas foi muito, muito incrível esse trabalho com Ulisses. Isso me marcou muito, porque ali Ulisses me colocou numa situação que eu nunca imaginaria, de preparadora corporal e coreógrafa para atriz no trabalho, e numa confiança absoluta, e deu muito certo. Eu estava fazendo o Lago 21, sabe? Que foi um movimento também, um espetáculo que o Jorge Tacla dirigiu, que era muito especial, com Elias Andreato e a Valderez de Barros. Ali foi a minha grande, assim, talvez, iniciação. Assim, foi a primeira vez que você trabalhou com Elias? Foi a primeira vez que eu trabalhei com Elias. Porque depois a gente se encontrou em leituras ou ele me dando indicações para encenações. A gente não trabalhou mais junto, assim, no palco, novamente, depois desse espetáculo, Lago 21, que era um Chekhov e o Hamlet, e um Shakespeare, que era o Hamlet. Era a Gaivota e o Hamlet. O Jorge Tacla teve um brainstorm total, absoluto, e juntou as peças de uma maneira muito curiosa, instigante, e que marcou para mim muito uma virada assim na minha maneira de olhar a relação com a dança e o teatro. Porque depois o Antunes me chamou e não deu certo. Não sei se feliz ou infelizmente, a gente nunca vai saber essas coisas, mas deu uma virada. A relação de vocês não funcionou? Foi isso? O que aconteceu? A gente teve questões ali bem fortes. Eu nem saberia muito... já tentei, já fiz várias explicações para essa minha fase da minha vida, mas as explicações parece que nunca bastam, porque vai para além do que racionalmente eu posso dizer sobre o que aconteceu, mas fato é que ali
a minha vida virou, porque aí eu fiz um solo e comecei uma outra vertente de conexão com a E- criação, que Esse aí é solo mais foi dança-teatro mesmo. Hã? esse primeiro solo foi o Pai de A? Foi o Pai de A, exato, que a Helena Katz adorou e me deu uma força enorme, assim, com prêmios de crítica e visibilidade também. A gente tem aqui nos nossos espectadores o privilégio de termos Cássia Navas nos assistindo. Nossa, a Cássia, no projeto do Trajetórias, ela escreveu um artigo e acompanhou todo o processo de mapeamento da minha trajetória em dança e teatro. A Cássia, né, E foi ela, quando a Cássia me chamou para fazer o primeiro solo aqui. então, foi por isso que você falando do Pai É o de Pai A, de A. eu entrei no assunto da Cássia, porque eu me Muito lembrei nas bem. minhas pesquisas de que ela que Obrigada, fez Cássia. o convite para você fazer esse primeiro solo, foi isso? Exatamente. A Cássia Navas me chamou e isso deu uma virada, porque aí eu comecei a trabalhar mais nessa vertente dança-teatro e também com solos, até eu encontrar uma equipe com quem eu trabalhei, que eu considerei a fundação, entre aspas, da companhia, né? Claro. Muito bem, Mari. A nossa vivência do tempo quando a gente faz lives é uma coisa horrorosa, Porque quanto tempo já passou aí? porque já estamos quase no final. Eu vou ter que, infelizmente, encaminhar nosso bate-papo para o fim. Queria que você dissesse se você está lendo alguma coisa, se você quer deixar alguma dica de leitura, algum pensamento, uma sugestão para as pessoas que possa ter uma função nesse momento de isolamento social. Sim. Eu estou envolvida com uma leitura que eu vou fazer de um texto seu em agosto, no dia 20. Então, eu estou absorvida pelos russos, né? Pelo Tolstói, né? Os contos do Tolstói, a vida do Tolstói, a vida da Sônia, que é a personagem que eu vou fazer, que eu serei. Aliás, isso é muito bom no teatro também. Na dança acontece isso, mas no teatro, uma palavra é muito interessante porque você se sente, quando você incorpora mais, à medida que você vai repetindo, né? Porque a repetição é fundamental, você vai se sentindo autor, É, coautor. E isso é uma coisa tão bacana, tão gostosa. mas olha, o Mário Quintana escreveu um poema que resume o que você está falando e perdoa a todos nós dessa ideia de plágio, que é o seguinte: qualquer ideia que te agrade, por isso mesmo é tua. O autor nada mais fez que vestir a verdade que dentro em ti se achava inteiramente nua. Que lindo isto! Que Mário maravilha! Quintana. Que maravilha, porque traduz muito bem o que eu sinto quando eu vou imergindo, incorporando, vou me deixando ficar porosa a personagem. Então, Lindo estou isso. bem envolvida com essa questão com esse lugar dos russos, com essa humanidade russa, né? Que é uma coisa muito especial. Eu sinto, Poderosa. às vezes, ecos do Chekhov no seu Muito. texto também. Ah, no meu texto, coitado de mim, aqui que ia falar no Tolstói. Não, no seu texto, até falei para o Elias, né, que é quem está dirigindo essa leitura, que, nossa, que tem momentos em que parece Chekhov, que lembra Chekhov, e que é maravilhoso. Vindo de você um comentário desse para Elias Andreato sobre um texto meu, eu já posso morrer amanhã. E eu acabei de retomar contato com o Brian Friel, por causa do Fantástico Uhum. Reparador de Feridas, e por uma frase que tem no seu texto também, que é como eu queria que aquele homem entrasse por essa porta agora. E isso, essa ideia de alguém que não está mais, de repente, surpreender alguém que ama muito, que você ama muito, me toca muito profundamente. É muito E eu forte. fiz, e eu fiz esse texto durante
durante muito tempo, esse fantástico reparador. Direção do Domingos Nunes, com Rubens Caribé e o Walter Breda. Adoro o Caribé. Então, nós temos uma conexão bem boa, uma cumplicidade muito grande, né? E o Breda também. O Breda é uma pessoa, nossa, conterrâneo maravilhoso. E foi o É primeiro mesmo? trabalho que ele é meu conterrâneo, Não sabia. E daí. Olha, estamos com uma contagem regressiva que apareceu aqui desesperadora. 23 Ah, segundos. Temos que ai, encerrar, Mari. obrigada! Desculpa Obrigada! te interromper. Infelizmente está acabando. Muito obrigada! Beijos. Beijos. Fica bem. Beijos! Muito Fica obrigado. Te bem! amo. Em Bravo. casa! Tchau! Obrigado.